Olá, oitavo ano. Então aqui o professor Pedro com o módulo de número 10, aquele com um terreno baldio. Então a gente vai dar sequência ao nosso estudo da história do Brasil. E sem muita enrolação, já vamos para o começo para ver como que esse módulo está dividido, em quantos tópicos e quais são esses tópicos. Então, nesse módulo 10, a gente vai ver três características, tá? A gente vai estudar três assuntos. Primeiro, o nosso objeto de estudo, que a gente sempre precisa fazer isso para poder entender o que a gente está estudando. Depois a gente vai falar um pouco sobre as características gerais desse objeto de estudo que a gente está analisando. E por fim a gente vai falar sobre as expedições portuguesas, que também está relacionado com o nosso objeto de estudo. Então esse módulo aqui vai ter esses três tópicos, ok? Então vamos começar aí pelo nosso objeto de estudo. Vamos fazer a delimitação, vamos responder essas três perguntas: o que, onde e quando. Então, o nosso objeto de estudo do módulo 10, o tema é o Brasil pré-colonial. Só que antes disso, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a questão do termo e do significado da palavra Brasil, tá? Então, quando eu falo Brasil, algumas características, algumas palavras, elas vêm à nossa mente, tá? Quase que imediatamente. Quais são essas palavras? Extensão territorial, Mata Atlântica, Floresta Amazônica, idioma, os costumes do Brasil envolve comida, dança e tudo mais, e futebol, tá? O que eu quero que vocês entendam, gente, é que o Brasil ele é um produto de uma construção histórica de vários séculos, ou seja, ser brasileiro, tanto ser brasileiro quanto o próprio território brasileiro, eles não estavam dados. Quando a gente fala que os portugueses chegaram em 1500 no Brasil, é para facilitar a nossa aprendizagem. Mas quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram quem? Não existia nem o Brasil, nem uma noção de brasileiro. Eles encontraram um monte de gente, né, morando aqui. Como a gente viu no capítulo anterior, no módulo anterior, não tinha unidade política, não tinha unidade cultural, eram milhares de povos que falavam milhares de línguas, que vinham de formas diferentes entre si, então não tinha nem território, nem uma unidade cultural aqui. Inclusive, os próprios portugueses, quando eles chegaram aqui, eles não tinham noção de que, séculos depois, essa região que eles chegaram daria origem a um país que seria conhecido como o Brasil. Inclusive, até o século XIX, mais ou menos, inexistia a história do Brasil como um lugar, como a história de um lugar específico, tá? A história do Brasil ela era considerada, era contada como parte da história de Portugal. Então, estavam falando da história de Portugal, aí no ano de 1500, quando se chegava no ano de 1500, aparecia uma região no hemisfério sul, que era o Brasil, como parte da história de Portugal, tá? Até o Brasil ele só se firma mesmo como um país a partir da independência, como um lugar autônomo a partir da independência, que foi lá em 1822. Até então, o Brasil ele é o resultado ele era parte da história de Portugal. E a própria identidade brasileira não estava firmada durante esse período. A identidade, o que é ser brasileiro, começa muito mais a ser pensada a partir da independência do que com a chegada dos portugueses aqui. Inclusive, um historiador chamado Fernando de Novaes, ele questiona, ele fala que nem é bom se referir a essa época aí, antes de 1822, como Brasil. Ele prefere Brasil colonial, ele prefere utilizar a expressão América Portuguesa. Mas a gente usa Brasil para poder facilitar a aprendizagem. Estou falando do Brasil, mas a gente sabe que o Brasil ainda não existia. O Brasil estava em construção durante a época que os portugueses estavam por aqui colonizando o território. Então, a história do Brasil ela está dividida em algumas partes, tá? Tem o Brasil pré-cabralino, que é o que aconteceu antes de Cabral chegar aqui, o Brasil pré-colonial, o Brasil colonial, o Brasil império e o Brasil república. Então, a gente vai falar aqui no módulo 10 do Brasil pré-colonial. O Brasil pré-colonial é uma parte da história do Brasil que está localizada entre a chegada dos portugueses aqui até o início dos primeiros portugueses que vieram morar de fato aqui no Brasil. Tá? Então, em 1500 chegaram os primeiros portugueses e em 1532 chegaram os primeiros portugueses que quiseram morar aqui numa quantidade significativa. Esse período
de tempo entre essas duas datas, entre esses dois acontecimentos, é chamada pelos historiadores de Brasil pré-colonial, porque a colonização do território ainda não tinha começado, ok? Então esse é o nosso tema. Em relação ao lugar, quando eu falo de Brasil pré-colonial, eu estou me referindo ao Brasil de Tordesilhas. O que é o Brasil de Tordesilhas? Lembra que a gente viu mais no começo do ano que Portugal e Espanha traçaram uma linha, dividiram, está de um lado de Portugal, está do lado da Espanha. Então aqui está essa linha, ó, que é a linha de Tordesilhas. Então quando eu estou falando de Brasil pré-colonial, o Brasil nessa época, né, se a gente fosse fazer o mapa, teria esse formato aí da região que está em amarelo. Só que esse era o Brasil teórico. Na verdade, nessa época do Brasil colonial, os portugueses, eles não entraram aqui, não vieram para o interior, não adentraram o interior do país. Eles estavam aonde? Em pontos específicos pelo litoral. Por isso eu coloquei aqui, ó, pontos dispersos pelo litoral do Brasil de Tordesilhas. Por quê? Porque o máximo que os portugueses construíram nesse período aqui eram feitorias. O que eram feitorias? Eram armazéns para guardar o pau-brasil que eles estavam pedindo para os índios derrubarem e trazerem para o litoral. Então eles ficavam no litoral, andavam um pouquinho só, mas a concentração mesmo era em pontos que estavam mais ou menos dispersos pelo litoral. Não tinha assim um adentramento, uma exploração do interior. Eles tentavam, mas era mata, era indígena, e era bastante arriscado também, e era difícil, não sabia o que tinha. Então isso vai gastar um certo tempo. E como eu falei para vocês aí, a colonização ela vai de 1500 até 1530, 1532. Por que tem essas duas datas? 1530, os portugueses decidiram mandar a gente para morar aqui, para erguer uma vida e tudo mais. Só que só aconteceu isso de verdade em 1532. Então gastou aí 1 ano e meio, mais ou menos, entre a decisão e a efetivação dessa decisão, tá? Nosso segundo assunto são aí as características gerais do período. Então, lá no quadro, gente, não tem uma coluninha, também não tem coluninha para vocês preencher. É só uma lista mesmo de aspectos que compreendem esse período. Então, vamos tentar entender o que faz o Brasil o que fez, né, o Brasil pré-colonial ser reconhecido por esse nome, ou ser conhecido como um período da história específico diferente do que veio antes e do que veio depois do que estava acontecendo aqui no Brasil. Então, gente, como vocês sabem, a maior fonte de riqueza de Portugal, nessa época aqui, no final do século XV, começo do século XVI, eram as especiarias. Lembra que a gente viu isso lá no começo do ano, que os portugueses foram construir um caminho alternativo, contornando o continente africano para chegar lá na Ásia? Esse comércio de especiarias, ele dava muito dinheiro naquela época. Tanto que Lisboa, que era a capital portuguesa, era uma das cidades mais importantes e mais ricas do mundo lá no começo do século XVI, nessa época aqui do Brasil colonial. Então, à medida que os portugueses começaram a ir para as Índias, eles acabaram chegando aqui no Brasil. Coincidiu esses dois aspectos. Quando eles estavam tentando ir para as Índias, eles chegaram no Brasil. Só que aqui, os portugueses não conseguiram muitas informações sobre o que tinha de produto lucrativo aqui. Na carta de Pero Vaz de Caminha lá, o Pero Vaz de Caminha fala, tem uns índios, a terra é bonita, as paisagens são lindas, pode ser que tenha ouro, mas a gente não achou nada até agora, certo? Então Portugal não tinha o quê? Muita informação. Parece que não tinha. O Brasil, nesse primeiro momento aqui do Brasil, do período pré-colonial, ele não tinha muito interesse, ele não despertava muito interesse do rei de Portugal, dos reis de Portugal que governaram esse período. Era um lugarzinho assim meio... Tá, tem mata, tem gente, e daí? Cadê o ouro? Cadê a prata? O povo de lá trabalha, e aí? Né? Então, as principais medidas que o rei de Portugal tomou nesse período em relação ao Brasil foi tentar reconhecer, né, economicamente e geograficamente esse período, tá? Esse período não, esse lugar que veio a ser conhecido como o Brasil. Mas só que aí não achou ouro. A principal atividade econômica acabou sendo o quê? Acabou sendo a exploração de pau-brasil, como vocês bem sabem. A gente chegou a falar isso no ano passado, né? Então, o primeiro
produto, a primeira coisa que o Brasil deu de dinheiro para Portugal foi a extração do pau-brasil, que tinha uma presença maciça no litoral brasileiro por dois motivos, certo? Que ele era importante. Porque ele gerava um corante vermelho, que era muito difícil de conseguir na época, cor vermelha, e a madeira também era uma madeira nobre, uma madeira que durava muito. Então essas duas características interessaram muito os portugueses que passaram a chegar aqui, que passaram a vir aqui para o Brasil para explorar, para poder pegar essa madeira e levar para o continente europeu. Só que na época, segundo a lógica da colonização, a exploração de pau-brasil era uma atividade exclusiva do rei de Portugal, porque dentro da lógica absolutista do período, o reino português, um reino e as suas colônias pertenciam ao rei. Então não tinha muito essa questão de propriedade muito específica. Tudo pertencia ao rei. E explorar o pau-brasil, vir aqui derrubar as árvores e levar para lá, deveria ser uma atividade exclusiva do rei de Portugal. Só que o rei de Portugal não tinha dinheiro suficiente para fazer isso. O que ele fez? Ele terceirizou essa atividade e falou, quem tem dinheiro vai lá para o Brasil, tá? Eu vou conceder uma permissão temporária para vocês explorarem o pau-brasil, vocês preparem a frota, vão lá para o Brasil, cortam a madeira e retornam para Portugal. A hora que vocês chegarem aqui, eu vou pegar uma pequena parte desse lucro aí que vocês conseguiram e vocês, enquanto vocês estiverem no Brasil, vocês constroem umas feitorias lá para defender o litoral, tá? Que eram os armazéns fortificados, né, para depositar a madeira e também para defender o território, como eu acabei de falar. E os comerciantes de pau-brasil, pouco a pouco, vão ser conhecidos como os brasileiros, né, que tinha um termo no começo muito diferente do sentido original, de que hoje é a pessoa que nasce aqui no Brasil. E como vocês bem sabem, a exploração do pau-brasil, ela se deu de modo muito predatório. Inclusive, falam que foi o primeiro desastre. Não foi, gente, o primeiro. O primeiro desastre natural aqui do Brasil foi a destruição da megafauna pelos antepassados dos indígenas. Não vamos olhar para os indígenas também achando que eles eram uns coitadinhos vítimas, tá? Foi o segundo desastre ecológico, foi a destruição aí das florestas e da Mata Atlântica aí na época dos portugueses para conseguir o pau-brasil, né? Porque no meio do pau não tinha só pau-brasil na mata, né? Tinha tudo. A gente derrubava tudo e pegava só o pau-brasil, ok? E o resultado foi que em poucas décadas as florestas de pau-brasil, junto com as outras florestas, junto com as outras árvores que estavam perto, acabaram desaparecendo, escasseando, não tem mais nem 10% do que tinha naquela época. E foi o destino parecido com outras árvores, aí, como eu falei, que foram derrubadas sem preocupação nenhuma de serem replantadas. E vocês também sabem como é que é, né? Como é que funcionava. Acho que essa é uma das coisas que as pessoas mais sabem. O pau-brasil era um acordo. Tinha um índio, fazia um acordo com o português, o índio ia lá, cortava, derrubava a árvore, levava para a feitoria e em troca ele recebia objetos de pau-brasil. No começo ele recebia, depois ele era mais escravizado. Essa parte aí ela mais em off, as pessoas não falam muito. Mas os índios deles logo se cansaram de receber espelho, porque eles não tinham essa questão de acumulação capitalista, né? Vamos falar assim para eles, para que eu quero 20 espelhos se eu já tenho um, né? Aí eles pegaram e falaram, a gente não quer mais, vocês não querem, então agora vocês são escravos. Mas basicamente aconteceu isso daí. E a última questão aí do Brasil pré-colonial, né? Tem a imagenzinha aí do escambo, olha, tudo foi maravilha no começo, depois esse desastre que a gente sabe como é que é, né? Expedições portuguesas. Então, a gente teve 3 tipos de expedições portuguesas. A gente teve as expedições de reconhecimento na época do Brasil colonial, pré-colonial, gente. A gente teve as expedições exploratórias e a gente teve as expedições guarda-costas. E cada uma, como o próprio nome já diz, tinha uma função específica de reconhecer, de explorar e de proteger o nosso litoral. E cada uma delas tinha um capitão. É claro que eu coloquei aqui, gente, as principais, eu não vou listar todas. A gente teve o Gaspar de Lemos, que chefiou a de reconhecimento em 1501, o Gonçalo Coelho, que chefiou uma exploratória em 1503, e o Cristóvão Jacques, que chefiou 2, uma em 1516 e uma em 1526. Tá? O que a expedição do Gaspar de Lemos realizou? Reconheceu
o litoral do Brasil, né, e identificou que tinha aqui muito pau-brasil. Eles já conheciam o pau-brasil na Europa, de outros lugares, mas eles perceberam que aqui tinha demais, e foi esse carinha aí, o Gaspar de Lemos, que percebeu isso, tá? Ele reconheceu o litoral e tudo mais. Aí ele voltou para Portugal e falou, gente, não acho que não tem riqueza lá, não, mas o que eu achei de mais valor é o pau-brasil. Depois veio o Gonçalo Coelho 2 anos depois, para dar uma explorada, né? Para ver, ele acha que tem, você vai lá e aprofunda no que ele encontrou. Então ele localizou também muitas florestas de pau-brasil, ele fundou uma feitoria aí no Cabo, onde hoje é o Cabo Frio, lá no Rio de Janeiro, né? E também ele começou a explorar o pau-brasil por escambo. Ele percebeu que os índios, eles gostavam de umas coisas que os portugueses tinham que não tinha ali entre os indígenas. Então ele que vai começar essa prática aí de trocar um espelho pelo pau-brasil. A gente sempre fala espelho, mas não era só espelho, gente. Era de tudo, menos arma, né? Porque os portugueses não eram burros de dar arma pros indígenas, porque isso poderia trazer um certo probleminha depois. Só que aí, se o Brasil não se interessou, se Portugal não se interessou muito pelas terras que eles encontraram, os ingleses, os franceses, os holandeses falaram, o Brasil, já que é muito difícil chegar nas Índias, mas esse território aí que os portugueses acharam é muito interessante, vamos para lá também. Só que os portugueses, ao mesmo tempo que eles não queriam focar o Brasil, eles também não queriam deixar ele perder ele também, né? Porque ele era importante ali naquela rota. Então, o que Portugal vai fazer? Vai montar expedições guarda-costas, certo? Essas expedições tinham o objetivo do quê? De afundar os navios corsários, né? Que eram os piratas estrangeiros que estavam sendo mandados pelo rei da Espanha, pelo rei da França, pelo rei da Inglaterra, para tentar invadir o Brasil e falar assim, aqui não, meu filho. Aqui não, o Brasil é de Portugal. E também destruir os fortes estrangeiros que estavam tentando criar aqui. Então, essas expedições guarda-costas, elas vieram com esse objetivo. Só que o Cristóvão Jacques aí falou assim, voltou lá para Portugal, porque ele veio 2 vezes, e falou assim, gente, essas expedições, elas não dão conta, tá? Elas não dão conta de proteger o litoral brasileiro, porque o litoral, ele é enorme, então não vai dar certo, tá? Se você não levaram o pessoal para morar lá, para poder se divertir, para poder morar e produzir alguma coisa lá, o Brasil vai ser perdido. A França está muito interessada, a Inglaterra está muito interessada, ou vocês pegam de fato o Brasil, ou então vocês vão perder, tá? Então esses aí são os 3 aspectos do Brasil pré-colonial. Espero que vocês tenham conseguido entender. Eu tentei não me alongar muito, tentei não falar muito, tá? Porque são aspectos, o Brasil ali estava começando, as sementes para o Brasil estavam começando. Já tinha os indígenas, chegaram os portugueses, e logo no futuro começariam a chegar os africanos trazidos à força lá da África, e dessa mistura aí que vai começar a se gestar o que hoje a gente conhece pelo nome de Brasil.